pega aquilo que se coloca dentro dela e sempre deixa positivo. É isso. Então, isso é bem curioso, né? Porque uma função, de modo geral, pode dar um monte de respostas positivas, negativas, etc. Mas quando a gente está trabalhando com módulo, a gente está falando só das possibilidades positivas. Então, nunca tu vai ter dentro do módulo algo negativo. Isso serve para um monte de situações, como, por exemplo, em distâncias, tamanhos, né, situações, tempo até mesmo, porque é tudo situações onde você não tem a possibilidade de respostas negativas, beleza? Então, ele está aqui falando de uma situação bem curiosa, né? Que ele quer calcular, então, a distância real em relação a uma marca específica, a marca de 6,5 metros. Então, essa distância, se tu quiseres representá-la matematicamente, você vai ter que levar em conta algumas coisas, né? Principalmente o fato de que a pessoa que está pulando aí, ela pode tanto pular para frente do 6,5 quanto para trás. Mas se nós estamos buscando a distância absoluta ao 6,5, tanto faz se é para trás ou para frente. A resposta tem que ser positiva. Mas claro que a nossa visão matemática já nos leva a pensar que para trás vai ser negativo e para frente positivo, e não tem nada de errado nisso. Mas se a gente está buscando um valor absoluto, então a gente não está querendo saber de valor negativo. Muito bem. Então, são as duas situações. A guria pode pular aqui para frente ou para trás. Muito bem. Para as duas situações, você tem uma fórmula para calcular a distância. Uma forma que te dê a resposta sempre positiva. É aquilo que você está vendo ali. Se o valor for maior que 6,5, então você pega esse valor e diminui de 6,5, e assim você vai conseguir encontrar a distância que teve em relação ao ponto de 6,5. Agora vem uma outra situação não tão clara. Se você caiu então atrás, o que você tem que fazer é 6,5 menos essa distância que você caiu, para então descobrir qual foi o valor absoluto de distância até o 6,5. Agora, se você olhar bem essas duas equações aqui, você pode verificar que elas são a mesma coisa, só que com o sinal trocado, né? Percebeu? Exato. A de Sim. cima é igual a de baixo, Eu queria perguntar, só que mas com o você podia trocar o sinal todo sinal trocado. depois. Exatamente. E é isso que o módulo faz na prática, ele muda o sinal. Então, em vez de a gente representar desse negócio todo aqui, né, x menos 6,5, se x maior que 6,5, 6,5 menos x, se o x for menor que 6,5, a gente representa com essas barras aqui, que são o módulo. Então, essas barras, elas indicam justamente isso. Elas indicam essa distância total real até um ponto específico. Então, é uma forma resumida de escrever tudo que está aqui em cima. Muito bem. Claro, aquilo ali é uma visão bem prática do que está acontecendo no eixo cartesiano aqui, no eixo, no caso, horizontal, x, abscissas, onde a gente vai representar aqui esses números, a gente consegue observar, então, o módulo melhor, né? Porque é sempre essa distância entre os pontos. A distância real mesmo entre os pontos. Aqui, se pegar uma régua, né, e medir, não vai dizer um valor negativo, né? Em relação, por exemplo, ao ponto O aqui, qualquer ponto. Todos esses valores aqui, raiz de 8, 6, etc., são em relação à origem, né? Então, tudo bem, temos valores negativos aqui para trás, mas a distância seria esse mesmo valor, só que positivo. A coisa é que nem sempre a gente está centrado na origem, né? Muito bem. Então, bem, é isso, né? O módulo, ele basicamente troca o sinal das coisas. Vamos dar uma olhadinha aqui em alguns exemplos. Né, quais são esses valores aqui, ó? Bem, para entender, talvez de uma forma mais prática, teria que saber quanto que é a raiz de 7 em decimal, né? Só que isso não importa muito. O que importa aqui na prática é saber quem é maior que quem, né? O raiz de 7, ele é maior que 2.
Então, o módulo de raiz de 7 menos 2 é raiz de 7 menos 2 mesmo. Agora, no outro caso, o raiz de 7 ele é menor que 5. Até porque a raiz de 9 é Ah, 3, entendi. né? Então, o raiz de 7 Então tem que tem que ser menor que ser 3. 5 menos raiz. Tem que ser 5 menos raiz de Então, tu troca o 7. sinal de todo mundo. Isso. Para que fique positivo, né? Então, o que vai sair desse módulo aqui é a versão positiva dessa conta. Que, sem o módulo, você pode escrever, então, como 5 menos a raiz de 7, né? Exatamente. Ou menos 7 mais raiz Muito de bem. 5. Menos raiz de 7 mais Isso, 5. todos faz na ordem. O importante é que o maior fique positivo. Vamos ver o outro aqui, o 2. Se x é um número real qualquer, muito bem, o x está preso entre esses dois valores, a expressão x menos 3 mais x menos 8 é o quê? Bem, você tem que ver que os valores entre 4 e 6 são maiores que 3, mas são menores que 8. Então, tu vai ter que alterar, né, a, a equação aqui, levando em conta isso. Esse cara vai ser sempre positivo, esse cara vai ser sempre negativo. Então, você vai ter que trocar o sinal deste cara aqui. O outro pode ficar do jeito que tá. É isso que ele vai dizer aqui, ó. X maior que 3, então tu pode dizer que isso aqui é o x menos 3 mesmo. Agora no outro, não. No outro, como é sempre menor, olha, ele altera o sinal de quem tá dentro. Porque se você jogar um número entre 4 e 6 ali, você sempre vai ter um número negativo como resposta. Então, se a gente quer já que ele saia positivo de uma vez, saia a sua versão positiva, troca o sinal de todo mundo lá dentro. Uhum. Aí você vai ter essas funções escritas dessa forma sem módulo, e então você consegue juntar elas. Do 5. O que vai acontecer é que sempre vai dar 5. Independente do valor de x que você joga, os x vão se anular e a resposta vai dar sempre 5, beleza? Muito bem. Então tá. Legal, tem bastante coisa interessante aqui. Vamos pensar um pouco nisso aí. Eu vou. Pô, tem umas coisas bem teóricas aqui, mas eu quero fazer uma e vou te pedir para fazer outra aqui, sem muito BO. Ok. Por exemplo, o que está rolando aqui nessa L? Raiz de 7 menos raiz de 5. Bem, raiz de 7, pela lógica, é maior que a raiz de 5. Então, a primeira parte você pode escrever simplesmente como raiz de 7 menos raiz de 5 menos. Mesmo. Agora, menos o que está rolando ali dentro. Raiz de 5 menos raiz de 7. Bem, isso vai dar uma conta Menos raiz de negativa. 5 mais raiz de 7. Então, como a gente sabe que dentro do módulo tem que sair coisa positiva, troca o sinal de todo mundo. Portanto, essa conta, curiosamente, vai dar zero, porque vai trocar o sinal de todo mundo lá dentro, né? Esse vai matar com esse, e esse vai matar com esse. Vai dar zero. Beleza? É, beleza. Então tá bom. Bem, vá fazendo a K aí, então, por favor. A K. Mas K não tem muito segredo também, né? É impressionante como a gente consegue ser mais eficiente do que o ensino médio, né? Porque o ensino médio é muito ineficaz. A gente fica meses para fazer essas coisas. Raiz de 11? Pronto. Professor? Tá aí?
Hum. Tem aqui no cocô, gente, não posso não. Eu nem suportava essa cachorra. Será que ele caiu? Ah, essas coisas online, viu? Olha, doido. Desculpa, cara. Problemas aqui. Ah, não sei se você tava falando sozinho aí. Probleminha que tive aqui. Fiquei por um tempinho só, mas tudo bem. E aí, você conseguiu chegar na resposta? Sim, raiz de 11. Raiz de 11? É verdade. Porque como raiz de 11 é maior que a raiz de 10, teve que trocar o sinal de todo mundo, matou os raízes de 10 sobre o raiz de 11 positivo. Perfeito. Então, essa é a ideia do módulo, né? Tem que ter essa análise meio heurística aqui. Vamos dar uma olhada aqui. Ah, essa aqui de distâncias é interessante. Olha, Dê física. uma lida aí, vamos discutir ela. Oi? Não é física, não, é matemática, né? Ah, posto de gasolina está Ah, é. localizado no quilômetro 100 de uma estrada retilínea. E tomava parte do zero, no sentido indicado na figura abaixo, dirigindo-se a uma cidade da partida. Num dado instante X, denota a distância em quilômetros do automóvel. A princípio, ele quer só a expressão que represente qualquer distância que tu calcule né, em relação a Sim. esse veículo, né? Do Vamos veículo pensar em um pouco. relação ao posto de gasolina. No caso, vai estar em módulo, e a questão é saber qual que é a distância. Ah, não. Na verdade, é do veículo posto de gasolina. É. Não é x menos 100 em módulo? Certo. Mas o que te fez calcular isso? Que me fez Algo em pensar nisso? específico? É. É bom, numa da distância, x denota a distância em quilômetros do automóvel ao quilômetro zero. Ok, né? A distância em quilômetros do veículo ao posto de gasolina é a diferença entre os dois, entre o quilômetro zero que ele está e o posto de gasolina é 100. Se você quer a distância absoluta, se você Sim. somar com a diferença entre os dois lugares, não é isso? A princípio, sim. Sempre a diferença. Qualquer distância é uma diferença, né? É, exato. Isso. E como você quer ela positiva, como você quer ela em a distância absoluta, você tem que colocar em módulo. Me parece Perfeito. razoável essa resposta.
Enfim. Porque a outra opção do módulo A não daria muito certo, uma vez que sempre somaria as distâncias, né? E daí como é que fica se tu quer calcular uma diferença de tamanhos, né? Então é isso. Exato. Muito bem. Bem, então a gente já entendeu que o módulo tem essa capacidade. Portanto, um erro que as pessoas costumam cometer ao compreender o módulo é achar que ele simplesmente só muda o sinal, mas não é isso que ele faz. Ele muda o comportamento da tua função. Pontualmente, ok, ele troca o sinal dela, mas se tu for pensar ela como um todo, você está mudando o comportamento dela. Então, por exemplo, se você pensar numa reta normal aqui, y igual a x, você tem a parte negativa e a parte positiva. Perfeito. Mas, uma vez que esteja dentro do módulo, como é o caso aqui, não pode mais ter a parte de respostas negativas. Então, o que vai acontecer na prática com essa reta? Ela vai espelhar. O comportamento dela era para ser assim, olha só. Deixa eu pegar meu lápis aqui. É. Era para ser assim. Era para estar para cá. Uma reta para Uhum. cá. E perceba que o que aconteceu foi exatamente um espelhamento em relação ao eixo X, né? A hora que a gente troca o sinal, essa parte aqui de baixo foi para cima. Certo? É como se você eliminasse os planos negativos, né? Isso, a resposta de Y negativo. Não, não estou eliminando exatamente, estou espelhando, né? Estou jogando lá para outro lado. Mas sim, nesse caso aqui, tu não vai ter. Beleza? Beleza. Ótimo. Então é essa percepção que tem que ter aqui. Muito bom. Ah, bem, muito bem. Portanto, vamos lá, vamos entender esse gráfico um pouco mais complexo aqui, porque é x menos 2. Então, de novo, se a função toda está dentro de um módulo, significa que ela vai ser positiva sempre, Uhum. independente do x que tu jogue lá. Mas a diferença desse caso para o anterior é que aqui o ponto onde começa o espelhamento muda. Lá era no zero. Agora aqui vai ser no 2. Uhum. Porque qualquer valor menor que 2 daria uma resposta negativa. Então, por exemplo, 1, que é um x positivo, o 0, Mas você pode, eles você vão... pode, você pode simplesmente fazer a conta e inverter o sinal se está negativo, né? O problema é que só pensar dessa forma não vai te trazer o gráfico. Ah, Esse é o sim, tá. ponto aqui. Então, eu quero que você A menos que entenda você isso. consiga o gráfico por indução, né? Você coloca dois, três pontos lá, marca Aí mais ou dessa... menos, mais ou menos. Porque, tudo bem, uma reta são 2 pontos, tu une eles e pronto, mas uma função modular não vai funcionar dessa forma. Porque a Não. função modular, ela tem meio que essa descontinuidade. Então, tu tem que entender, o que importa aqui, para tu entender bem a função modular, é onde que ela trocaria o comportamento dela, né, de Ah, positivo para negativo. Se a gente pensar só a parte normal, é isso aqui, ó. Se não tivesse o módulo, ela continuaria para cá, certo? Então, nessa parte, onde fica negativo, você espelha. Então, você eu faz o entendi. mesmo desenho, só que espelhado, entendeu? Com o eixo X. Essa é a ideia aqui. Entendi. Então, muito bem. E isso reflete nas outras funções também. Por exemplo, se tu for utilizar uma função quadrática, uma raiz, qualquer coisa que seja, não pode ter a parte negativa, aquela parte negativa, então, vai espelhar, vai virar positiva. Por exemplo, esse gráfico tem essa parte negativa aqui embaixo. A hora que eu coloco dentro do módulo, a parte positiva não muda nada, mas a negativa espelhou, tá vendo? Novamente, pontualmente, se tu for ali, beleza, só troca o sinal, mas qual é a consequência disso, graficamente Comportamento falando? do gráfico. Né? Justamente. Então, é isso. Beleza. Aqui de Esse novo, gráfico olha aí, só. que é o que tipo de função dá esse gráfico maluco aí? Qual gráfico? Isso aqui? É, Não sei, cara. Isso aqui foi só uma invenção mesmo. Não deve ser alguma coisa muito clara. Ah, não sei realmente.
Deve ser uma mistura de muitas coisas. Mas esse aqui, tu sabe de onde sai, né? Isso é uma função quadrática. Exato. Então, como é que será que vai ficar a parte, essa função quadrática dentro do módulo? Vai ficar uma barriguinha. Exatamente. Onde estava para baixo, agora vai ficar para cima. Então, é simplesmente espelhar. Esse é o poder do Agora, módulo. me diz uma coisa, eu posso colocar, nesse caso, você está colocando o x em módulo, né? Você poderia colocar o x e o y em módulo? Eu não estou colocando exatamente o x em módulo, eu estou colocando a função toda em módulo. O x, os números que acompanham, ó, f de x igual a x ao quadrado menos 9. Agora, se tu está me dizendo que Eu só queria quero os números. colocar y, sei lá, alguma coisa assim, y igual a x mais 1. Isso. Ó, poder pode, só que, sei, meio inútil isso, né? Você não vai deslocar tudo, daí você vai deslocar tudo para aquela. Você vai, na prática, assim, de imediato, eu acho que você faria uma reflexão, só que em relação ao eixo y daí, Uhum. né? Que foi em relação ao eixo x, né? As É isso que eu estou coisas querendo dizer. Ela fica em relação ao viram, x. aqui elas vão virar para a direita, no caso. Isso, ela vai para a direita. No caso Isso. quando você coloca o eixo x, ela vai para cima, né? Exatamente. Exatamente. E aqui também tem algumas consequências bem curiosas, do tipo, se você for pensar só algebricamente, sem gráfico agora, você nunca vai poder jogar no lugar do x valores menores que menos um. Não pode. Se você pensar dessa forma. Por quê? Porque se a resposta do lado esquerdo tem que dar positiva, obrigatoriamente, já que tem um módulo no y, é impossível que o lado direito seja negativo. É. Né? Se o lado esquerdo ele é obrigatoriamente positivo, então tu não pode jogar nada no x que deixe a resposta negativa. Graficamente, você veria, então, um gráfico onde não vai ter nenhum ponto em x negativos. X tem que ser maior que menos um. Exatamente, sempre. Exatamente isso. Então, essa é uma consequência do módulo. É que nem quando a gente vê isso aqui, olha só. X ao quadrado igual a menos 4. Isso aqui não existe. Isso aqui não Não. tem solução. Não tem nenhum valor que se você... Real, né? Claro. Que se você colocar ali no lugar do x, vai dar negativo. Beleza? Muito bem. Tem solução com Então, números imaginários, não tem? é, imaginário já é outra treta bem tretosa. Nem plano cartesiano é no imaginário, é É. outro plano. Muito bem. Então, translação aqui. Como o próprio nome diz, é você pegar a sua função e mudá-la de posição. Naquela aula que eu te mostrei as parábolas lá naquele site, a gente fez translações de certa parte, de certa forma. Porque a gente pegava exatamente a nossa função e trocava ela de posição. Certo? Às vezes, é claro, quando a gente mudava o B e o C, quando a gente mudava o A, ela ficava mais gordinha, mais fininha. Mas nos outros casos, né, que a gente mudou só o B e o C, a gente estava mudando basicamente a posição dela. Isso se chama translação na matemática. E daí, ele está ensinando aqui a como fazer essas translações no plano cartesiano. Para transladar verticalmente, é só somar ou subtrair valores, né? Na função como na função toda ali, na equação toda da função. Então, se você quer subir, você soma K, se você quer subir K unidades, né? Você soma K, e se você quer pegar a sua função inteira e descer K unidades, você tem que subtrair. Ok? E quando a gente está querendo fazer translações para a direita e para a esquerda, a gente altera o x da função. Se a gente quer transladar para a esquerda, a gente K unidades, a gente soma K. Se a gente quer transladar para a direita, K unidades, a gente subtrai K no lugar do x. Beleza? Então vamos dar uma olhadinha nesse negócio de translação. Ué, não tem um exemplo de translação aí? Tô louco. Isso aqui os gringos gostam tanto e o brasileiro não gosta. Por isso é difícil cair em prova, né? Eu não me lembro. Pois é, mas aí fora, meu, tempo todo translação, translação de função. Bem, vamos ver como ele faz o passo a passo aqui, um gráfico. Então, veja,
ele tenta começar por um gráfico um pouco mais simples, que é o do x ao quadrado menos 4x. Sem módulo, sem o 3 somando. Isso aqui é bem tranquilo, porque a gente vê claramente quais são as raízes, né? 0 e 4, o vértice vai ser menos 4 e 2 também, baseado naquelas contas que a gente aprendeu na outra aula, né? Muito bem. Agora ele vai usar a ideia de translação para desenhar o gráfico. Primeira coisa, ele vai refletir ali. Quem está negativo foi para cima. Tranquilo. Então ficou para esse formato. Então agora você já está com a sua função dentro do módulo. Porque, veja, é difícil você desenhar uma função com módulo. Por quê? Porque não é um gráfico que a gente está acostumado. Tipo, quais gráficos você já está acostumado aqui comigo? A reta e a parábola. Beleza. Então, se coloca um módulo no meio, se coloca alguma outra coisa, a gente já não sabe desenhar. E é natural. Então, a gente tem que ter um algoritmo para isso. O algoritmo é você desenha o que você sabe e depois você faz com o módulo aquilo que você sabe. E é reflexão dos números negativos. Então, foi o que ele fez. E agora, para colocar o 3, é só pegar esse gráfico e somar as 3 unidades para cima. Pronto. Muito bem. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem. Então, vamos fazer uma aí. Eu vou fazer a G. Depois você vai fazer alguma aí que eu vou pedir. X ao quadrado menos 2x menos 8. Tá, tem que descobrir a raiz desse negócio. Sim. Quais dois números que multiplicados dão menos 8 e somados dão 2? Deve ter a ver com 4 e 2, né? Somados dão 2. É 4 e menos 2 a raiz. É 4 menos 2, é? Sim, porque multiplicado dá menos 8, somados dão 2. É. É. Então, É. essa é a técnica de soma e produto. Eu cheguei a te explicar, né? Chegou. Então, vamos lá. Então, para construir isso aí, Vou colocar que o 4 é aqui, que o menos 2 é no meio do caminho. vai Quem ser será o vértice? O vértice vai ser menos b sobre 2a. Então, 2 sobre 2, que é 1. É no 1, no meio do caminho, óbvio. E quem que é o y do vértice? Se eu jogar 1 ali, vai ficar 1 menos 2 menos 8 menos 9. Então, o gráfico vai ficar bem zoado. Esse é o gráfico normal, né? tem que inverter. Agora a gente tem que inverter, exatamente. Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer espelhado aqui. Vai ficar, em vez de menos 8, fica mais 8. Isso. Então, agora eu vou apagar a parte aqui. Agora tem mais uma coisa para você fazer, que é Subir 2 unidades. subir 2 unidades. Né? Isso. Então, olha só o que eu vou fazer. Se liga na malícia. Eu vou... se bem que isso aqui vai cagar tudo, né? Eu ia Eu falar. vou ter que fazer o seguinte. Vou fazer uma cópia disso. E agora eu vou apagar essa parada aqui. E eu vou copiar isso. Ué, por que não copiou tudo? Ué, por que não pega as de cima? Por que não pega essas aqui? Por que não pega? Ah. Nossa, começou a zoar aqui. Bem, só se eu pegar isso e jogar pra cá, né? Acho que é melhor. Acho que é o mais fácil. Né? Eu só não lembro onde que eram as raízes aqui no meu desenho, mas
Provavelmente era por aqui. Então, se eu descer, como se tivesse subido 2 unidades ali a parada. Então, eu vou dizer que aqui é 2. E pronto, tá resolvido. Continua -1 aqui. Eu acho que ficar desenhando é uma tristeza, né? É, mas a coisa é essa, né? Pra compreender não tem jeito mesmo. Só se tu fizer o desenho mesmo. Mas o gráfico é isso aqui mesmo. Descartes desenhava muito bem. Tem os. Isso aqui, ó. Tem os desenhos dele? Deixa eu ver se tem aqui nesse. Isso aqui são de referência, né? Tem todas as obras do Descartes, são 12 livrinhos desses. Eu não te Ó. vejo durante a aula, lembra, né? Ah, é verdade. Uma hora você manda uma foto aí dos livros dele. É verdade. Mas tem a edição de referência do Alan Tanderi, que se chama. Tem os desenhos dele também. Massa. Bem, Mandar pra você. essa foi a minha. Agora vamos ver a sua. Eu quero que. Putz, mas não tem nenhuma boa. Ah, pode ser uma de leve aqui mesmo aí. Você já entendeu a ideia, né? Vai fazendo a coisa aos poucos. Bem, eu vou fazer o seguinte: o meu não é tão assim parecido com o seu, então eu vou simplesmente salvar aqui e te enviar. Vou ter que descobrir as raízes. Pô, cara, era um bom desenhista. Naquela época os caras eram foda, eram muito bons em tudo, né? É, o pessoal. Acho que tinha menos distração, né? Você estudava mais. É, eles não eram tão focados assim numa coisa, né? Podiam estudar outras coisas ao mesmo tempo. Também. Curioso isso. Bem, os ricos, né? É, assim, Porque foram poucos os pobres que fizeram alguma contribuição para a ciência, né? Acho que um dos poucos foi o Faraday. Foi um dificilmente. físico muito bom, assim, do século XIX. Na época do Descartes, acho que se você entrasse para a igreja, aí poderia ter alguma sorte. Se você conseguisse ascender no clero católico. Mas, enfim, vamos lá. Agora, tem uma coisa. Se você tem um menos na frente de um módulo, significa que você vai dar negativo, né? Exato, o que vai sair do módulo vai ser sempre positivo, mas como tem o menos na frente, vai ser sempre negativo. Muito bem. Exato. Bom, sobre as raízes desse negócio. É, menos B, mais ou menos. Pois é, né? Na biografia do Descartes diz que ele ou era católico ou ele era protestante, porque ficou um tempo na Holanda, um negócio assim, né? Ele era católico. Católico. Assim, há controvérsia sobre isso, né? Mas, quer dizer, há controvérsias não para mim. Para mim é muito claro que ele era católico. Mas há controvérsia sobre qual linha do catolicismo ele seguia, se ele era mais jesuíta, se ele era mais dominicano, É, enfim. ele parecia enrolar bastante os jesuítas, assim. Ele estudou numa escola de jesuítas, chamava a Escola de La Flèche. Sim, mas ele tava sempre em festa na Holanda, umas paradas assim, eu ouvi falar. Ah, sim, não, ele era muito festeiro. Depois que ele terminou a escola, ele foi pro exército. E ele depois tem até uma carta dizendo que ele só foi pro exército porque ele era vagabundo e promíscuo. Não com essas palavras, mais ou menos com essas palavras. É muito curioso isso. Três, nossa, na minha organização é uma coisa terrível, né? É menos 3 de zero? Pode ser As isso? Bem, raízes, zero é uma, é, -3 é outra, exatamente. Como é que você fez é. isso? Eu fiz Bhaskara sem o delta, porque o delta tem C, vai multiplicar por zero, para quê? Ah, então tu não fez Bhaskara, tu resolveu a conta só. Porque Bhaskara é todo aquele É, processo de encontrar o delta e tal. exato, mas não tem Aqui C, C zero. o que é fácil fazer é isso, né?
Tu quer dizer que Exato, dá zero. exato, Aí esse x é exato. zero, ou aqui menos 3 para dar zero, né? Basicamente é isso. Exato. Bom, então a gente tem 3 menos 3, só que no Zero e caso, menos 3, né? Uhum. 0 menos 3 em módulo, aqui vai ficar 0 e 3, só que vai Não, não, dividir não, até... não, não. Tá fazendo errado. Tá fazendo errado. O que você tem que fazer agora, já que a gente quer desenhar o gráfico, entender a função, Ok, é fazer a parábola como se ela fosse normal, né? Totalmente. A coisa é que tem esse sinal de menos ali, né? Lá fora, né? vamos lá. Então, a parábola era para ser uma coisa. Opa, eu queria dar Então, ela o tá passando exemplo no aqui. eixo, isso, ela passa no, Vai isso. ser a mesma É mais ou coisa, menos. só que ela vai ser Só que, como é que, quanto que eu tenho que fazer para descobrir o vértice? aquela equação, né? X vértice é igual a menos b sobre 2a. E daí a resposta disso, você pode jogar direto ali na fórmula que você encontra Então, é menos o y. 3 dividido por 2, é isso, nesse caso. Isso, menos 3 meios, menos 1,5, então. Menos 1,5 no x. Isso, Aí você pega isso e coloca na equação para descobrir o y. Ok. exato. Aqui vai dar meio ao quadrado, que é... Bom, 3 sobre 2 ao quadrado, é 9 sobre 4. Sei lá quanto é isso. 9 sobre Vai... 4, mais ou menos 2, né? Quase É, 2. mais 2. Mais 3x, que dá mais 4,5. Enfim, tudo bem. A fórmula. A gente precisa construir exatamente o negócio, né? Mas vai dar o que você falou, né? Ele Sim. vai fazer a coisa mais ou menos assim. Como é que você construiu? Ele sai de lá de trás, né? E cruza no eixo zero, né? Isso, Aí depois você só inverte isso. isso. E vai ficar uma barriga para cima, né? Depois reinverte porque tem um sinal de menos ali, né? E depois reinverte e ela vai voltar a ser o que era antes. Sim, mas vai ter aquele formato estranho, né? Me manda um desenho aí do que você fez, hein? Quero ver. Calma. Deixa eu tentar entender o que está acontecendo aqui. A parábola original. Quem manda mensagem? É você. Não, mas agora eu não entendi. Você vai ter o não. Você vai ter uma parábola que é mais ou menos, deixa eu tentar desenhar isso, porque eu desenhando é uma tristeza total, né? Mas Faça menos 3, grande que já ajuda. 0. Aí você vai ter originalmente isso aqui, uma parábola que cruza no menos 3, depois ela volta positivo no zero. Só que se está em módulo, Tipo, é isso? ela tem que ficar com a barriga, ela tem que ficar com a barriga para cima, né? Isso. Só que, daí você coloca tudo para baixo, né? Seria isso? É, a ideia é essa. Nossa senhora, vai ficar assim? Uma coisa mais ou menos assim? Onde aí? Uhum. É, isso aí. Faz Ela vai ser sentido? sempre negativa, percebeu? Eu sei. E sempre no mesmo lado.
Mesmo lado, não entendi o que dizer com o mesmo lado, Sempre para mas... baixo, sempre para baixo. Ah, Quer sim, dizer, sempre então, para o mesmo por lado, isso que ela é sempre ela não negativa. cruza, ela não vai cruzar o eixo X. É Exatamente. isso que eu quis Ela dizer. está sempre na parte de baixo do eixo X, porque ela é sempre negativa, exatamente. Beleza? Muito bem. Esse é exercício de translação, é isso? Isso, reflexão e translação. A Muito bem. reflexão acontece por causa do Do módulo. módulo e a translação acontece por causa do menos, nesse caso. Isso. Tá. Módulo, exatamente. Então, e a translação, na verdade, a translação nesse caso, translação por translação não teve. Porque translação é você Teve pegar reflexão ela e e trocá-la reflexão. de lugar. O que teve foi uma reflexão dupla, né? Uma reflexão por causa Uhum. do módulo e outra da função como um todo por causa do sinal do lado de fora. Beleza? Entendi. Ah, muito bem. Olha, essa aqui, a 10 eu gostei bastante. Eu gosto dessas questões de obter o domínio. Vamos dar uma olhada no exemplo primeiro. Você falou que dá muita aula para português, não dá? Sim. É muito diferente o processo para eles entrarem na universidade daqui, De Portugal? você sabe? Como assim? De Lá Portugal. tem uma espécie de Enem também, que é o exame nacional. Daí você precisa tirar uma nota boa. Normalmente tem umas notas de corte, assim, dependendo do curso. E é isso. Não tem, Deve ter mais pelo vaga que que me aqui. consta. Oi? Deve ter mais, né, deve ter menos concorrência que aqui. Concorrência? Talvez. Tem bastante. Bem, todo mundo faz faculdade lá, né? Mas lá tem menos gente, né? Tem isso também. No Brasil tem muita gente. Bem, daí o que que acontece? Construir o gráfico e indicar o domínio do conjunto imagem da função. Bem, o que que é domínio, né? São os valores que você pode jogar no X. E o que que é imagem são os valores que você pode receber da função, ou seja, valores de Y. E a questão é, qual é o domínio dessa função? Para começar, ocorre que o domínio, como são os valores que você pode jogar no X, aqui não tem problema nenhum. Você pode jogar qualquer valor que você quiser no X. Negativo, positivo, zero. Não tem nada aqui impossibilitando alguma resposta. Porque não tem divisão por zero, não tem raiz negativa, coisas assim que dá pau, né? Então não tem problema nenhum. Mas o módulo não tem problema tu ter número negativo dentro do módulo. O que ele vai fazer é trocar o sinal depois, ok? É. Então, é isso. Agora, a imagem já é um negócio que altera um pouco aqui, porque como a gente sabe, o módulo às vezes impossibilita a gente de ter respostas negativas. Então vamos analisar o módulo. Porém, para analisar o módulo, a gente tem que analisar separadamente. Analisar nos lugares onde o comportamento da função muda. Então tem que ser um step by step aqui. Bem passo a passo, a gente se perde. Então, por exemplo, se a gente for analisar só o x-4 aqui, a gente vai ver que, obviamente, o comportamento muda para trás do 4 e para frente do 4, né? Uhum. Então, para frente do 4, você, para valores positivos, para valores que não alterariam nada ali, x-4 mesmo. E o outro, menos x mais 4. Muito bem. Agora, o que acontece aqui? Não temos só o x-4 naquela função. Temos o 2x-6 também. Então, a gente vai ter que lidar com as duas juntas. Só que o 2x-6 nunca muda. Quem muda é o módulo do x-4. Então, o que que acontece? Ele está avaliando aqui para trás e para frente do 4, tá vendo? Então, para trás do 4 menos x mais 4, trocou o sinal da função. Juntando com o 2x-6, você fica com x menos 2, ou seja, aquela função, essa f de x, para trás do 4 é a função x menos 2. O que vai resultar depois da alteração do módulo é x menos 2, ok? E para frente você vai somar o x menos 4 com 2x menos 6, vai ficar 3x menos 10. Então você vai ter duas funções, dois comportamentos, né, diferentes.
Então, o comportamento da função ficaria isso aqui. Olha só. Meio que umas retas quebradas, né? Ok? Interessante. É isso aí. Então, maravilha. Então, vamos fazer uma dessa aí. Eu vou fazer a D. A gente tem que avaliar. E essa avaliação ela é mais visual do que qualquer coisa para ficar fácil. Então, por exemplo, eu vou lidar com 2x menos 1. Onde que esse cara é positivo? Então, se eu isolar o 2x menos 1 aqui e dizer que ele é maior que zero, eu vou ficar com um x maior que 1 meio. Ok? Então, para a primeira ali, x maior que 1 meio. E aqui, x maior que 5, beleza? Então, a gente vê que os comportamentos dessas funções mudam em relação ao meio e o 5. Portanto, o que que eu vou fazer? Olha só. Fazer uma retona, que é o positivo. Então, eu vou ter aqui o meio e aqui o 5. Então, os comportamentos vão mudar em relação ao meio e o 5. O 2x menos 1, antes do meio, ele é negativo. Então, a gente poderia dizer que ele é 2x menos 1 se x maior que meio, trocando o sinal, menos 2x mais 1 se x menor que meio, certo? E aqui, mesma coisa para o x menos 5, se x maior que 5 e o contrário, se menor, certo? Portanto, como a gente está falando aqui dessa região menor, é esses dois. Então, era simplesmente a soma das duas? Não, putz, era uma coisa bem preta aqui. Então, vamos lá. Vamos por dentro do parênteses primeiro. Eu vou pôr aqui embaixo para dar para fazer conta depois. Menos 2x mais 1, menos, porque na forma tem menos, x menos 5 invertido, menos x mais 5. Mais 3. Então agora a gente resolve essa conta, entendeu? Vai ficar menos 2x, mais x vai ficar menos x. Mais 1, menos 5, menos 4, mais 3, menos 4, mais 3, menos 1. Pronto, a função é essa. Perdi. Oi? Quando a Entendido? função, calma, eu me perdi um pouco. O que exatamente? Mas volta um pouquinho que eu fiquei um pouco Olha confuso. as cores ali. Não preciso voltar tudo, não. Não, tudo não. Mas vamos tentar entender. Você descobriu que a função muda de comportamento quando x é maior que meio e quando x é maior que 5. É isso, né? Correto. Exato. Então, e daí? Então agora eu estou avaliando todo mundo para trás do meio. Por isso que eu pintei de verdinho ali para trás do meio. Certo? Ah, entendi. Então você quer saber a função antes do meio, é isso. Isso. Como é que ela é antes do meio, exatamente. E para descobrir que a função antes do meio, você fez o quê? Peguei os pedaços que eu resolvi a conta para trás do meio. Ah, sim, é, pegou a função inteira e colocou. Não, entendi. Como assim? Explica. De novo, né? Isso aqui tem Ah, dois sim. comportamentos, um para trás do meio e um para depois. Então, para Uhum, trás do meio é isso que eu pintei de amarelo aqui. uhum. Então, no lugar do módulo de 2x menos 1, eu coloquei esse negócio. E é o que ela é antes do meio, certo? Ah, sim. Daí eu coloquei menos, daí eu coloquei isso aqui antes do meio. Antes do meio é que nem antes do 5, porque o meio tá antes do 5, certo?
O meio é um número antes do 5. Então, esse é o comportamento da função para antes do 5. Então, por isso que eu Tá. peguei isso e coloquei aqui. No lugar desse negócio. E resolvi a conta, pronto. Beleza? Tá. Beleza. Entendido? Isso. Eu acho que sim. E essa é a função, mas tem que descobrir a função. Você tem que descobrir Já três descobri, funções. menos x menos 1. Eu só juntei os Sim, x aqui, os números, deu menos x menos 1. beleza. Essa é a função antes do meio. Você tem que descobrir a função depois do meio e a função depois do 5, é isso? Exatamente. A função, no caso, entre o meio e o 5 e a função para depois do 5. A função entre o meio e o 5 é uma função que é maior que meio e menor que 5. Então, maior que meio, nós estamos falando aqui disso. E menor que 5, né, também disso. Ok? Só uma coisa que me escapou um pouco. Isso aqui, esses traços que você colocou na equação, é módulo ou é parênteses aqui embaixo? Parênteses. Não são traços, são redondinhos. Ah, tá. É, é problema equação em parênteses. Beleza. Agora Beleza? aqui. Daí aqui vai ficar quem? 2x menos 1 menos, ó, o parênteses de menos x mais 5 mais 3. Então vai ficar 3x. Daí aqui vai ficar menos 6 mais 3 menos 3. Certo? Uhum. E agora, a última, a gente quer tudo maior que 5. Então, se a gente quer tudo maior que 5, a gente quer esse cara e esse. Então, vai ficar x, aí vai ficar 5 mais 3, 8, menos 1, 7. Então, são essas as três funções que a gente tem aqui nos três pedaços quebrados aí pelas regiões que trocaria o sinal dos módulos, beleza? Daí, aqui, o que a gente teria que fazer é construir o gráfico, né? E construir o gráfico daí também é chato, porque a gente tem três retas, né? Muito bem. E daí você Deixa poderia eu... simplesmente pegar 2 pontos da primeira, 2 pontos da segunda, 2 pontos da terceira. Né? Dá para fazer Equação. isso, é claro. A gente pode fazer isso. É meio chato, né? Mas dá para fazer. Vamos fazer um tanto quanto mais rápido aqui. Menos x menos 1 para meio, né? Então, de novo, a gente vai ter que... não sei nem por que eu peguei um gráfico assim. Posso pegar um gráfico assim mesmo. Se x for 1, vai Se x dar for... 0. mas a gente tem que pensar no meio e no 5, né? Que é onde muda o comportamento. Então, vamos colocar aqui meio e 5. Então, a reta até o meio é a reta menos x menos 1. Então, é uma reta decrescente que passa no menos 1. Então, seria uma reta decrescente que passa no menos 1. Fazer o gráfico disso é uma merda, né? Mas qual que é o valor do meio? Se eu coloco um meio ali, vai dar menos meio. Então, se eu coloco um meio, vai dar menos 3 meios. Então, vai ficar assim, sei lá, primeira reta aqui. Até aqui. E depois vira uma reta crescente, como se estivesse passando pelo 3. Aí seria uma reta que viria assim, meio que do 3, daí cresce, daí vai até o 5 com esse comportamento. Daí no 5, ela vira a reta x mais 7, que é uma reta que
que é como se estivesse passando pelo 7 e é uma reta menos inclinada. Então, seria uma reta assim, por exemplo. Beleza? Então, aqui, no caso, é o 12. Perceba que curioso, né? Se eu colocar 5 aqui, dá 12, certo? Porque 5 mais 7 é 12. Se eu colocar aqui, também dá 12. Vai ficar 15 menos 3, que dá 12, né? Deixa eu colocar nessa. Porque essas funções, elas, apesar de bizarras, têm que ser contínuas, né? Elas sempre têm que passarem pelos mesmos pontinhos, beleza? Então, as duas funções, nesse limite aqui, tem que dar 12. Tem que dar a mesma resposta em y, melhor dizendo. Ok? Então, o comportamento é esse, graficamente. Tudo bem. Bem, tem muita álgebra, né? E muito gráfico. Então, é isso. Eu vou deixar uma como tarefa para ti. Tu me traz aí na nossa aula de... Quando é a próxima aula? Quinta, eu acho. Beleza?